Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. FAPAS. Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso. Estamos iniciando o Conexão Cidade, o programa da TV Santa Maria que você assiste pelo canal 19 da NET e também pode ser assistido pelas redes sociais, Facebook e YouTube. No YouTube, inclusive, o programa fica depois depositado, pode ser assistido a qualquer tempo. Este programa tem o apoio cultural da FAPAS, a nossa faculdade palotina aqui de Santa Maria, que está aí conosco há 16 anos construindo histórias de sucesso. E é um programa que fala sobre diversos assuntos do cotidiano, da atualidade, assuntos que têm relevância local, às vezes nacional e às vezes com temas com uma expansão ainda maior. Nós estamos aqui hoje, então, aproveitando a recente visita do professor Pedro Escuro Neto, um professor pós-doutor em Sociologia, que foi orientando do professor Zygmunt Bauman. O professor Pedro Escuro Neto esteve aqui em Santa Maria numa parceria entre a Universidade Federal de Santa Maria e a Faculdade Palotina e participou de diversas atividades acadêmicas. Numa dessas ocasiões, a TV Santa Maria gravou dois pequenos vídeos com ele falando sobre a justiça restaurativa, sobre os 20 anos da justiça restaurativa no Brasil, sobre os processos circulares, tendo em vista que o professor Pedro Escuro é um dos precursores da justiça restaurativa. Nessa linha, então, estão aqui conosco hoje a professora Aline Casagrande, coordenadora da pós-graduação da Faculdade Palotina, que trata também, a professora Aline é uma especialista nessa área de mediação e dos temas relacionados à justiça restaurativa. Seja muito bem-vinda a estar conosco novamente aqui no programa. Muito obrigada. Conosco também a professora Cláudia Fante, eu acho que estreando aqui na TV Santa Maria. Sim, sim. É a professora do nosso querido Olavo Bilac, um colégio onde eu estudei há muitos anos, tenho muito carinho por ter estudado naquela instituição de ensino e foi bastante representativa para mim naquele momento da minha vida. A professora Cláudia Fante diria que quase mediadora, hoje é aluna da pós-graduação em mediação. Sou aluna de pós-graduação, e sou monitora de mediação da instituição FAPAS. E uma estudante interessada na temática. E conosco também ela, Carolina Lisowski, professora doutora da Faculdade Palotina, que é a nossa coordenadora do curso de Direito e também faz parte da secretaria, era secretária, secretária adjunta agora na Prefeitura Municipal de Santa Maria. Exato. Então, com esse time, nós estamos aqui para falar sobre justiça restaurativa, processos circulares. Eu acho que eu vou começar com a Aline. Por que processos circulares, professora Aline? Porque nós temos, muito dentro dessa perspectiva da justiça restaurativa e dos processos circulares, o circular da palavra. A gente perde ao longo do tempo de vida essa forma de comunicação, de saber escutar e também de falar no seu momento. E os processos circulares, então, a proposta de todos esses processos circulares é fazer com que a fala possa circular. Então, para isso, a gente tem algumas práticas e algumas técnicas, dentre elas até utilizar cada um seu objeto de fala, que é para permitir que a gente consiga estabelecer uma comunicação de paz, uma comunicação de qualidade, uma comunicação que nós consigamos, então, construir uma solução para algum problema que nos aflige, para algum dano causado, a partir da circulação dessa questão da palavra. Então, junto com a mediação, junto com outros meios autocompositivos de resolução de conflitos, essa temática ganha frente no Brasil. Faz algum tempo que ela já vem sendo inserida. Ultimamente, a gente teve uma resolução 225 de 2016 pelo Poder Judiciário, que o CNJ, então, instalou algumas diretrizes para essas questões de justiça restaurativa dentro do Poder Judiciário. Mas é importante se destacar que ela surge como uma prática para a sociedade e trabalha a ideia de justiça enquanto valor. Um valor a ser buscado por cada um de nós frente às nossas necessidades e frente justamente a essa escuta ativa e sensível que a gente tem ao outro.
Também. Aproveitando um pouco mais o teu conhecimento, Aline, quando a gente pensa em justiça restaurativa, a justiça restaurativa ela se dá no âmbito do Poder Judiciário ou nós podemos pensar em justiça restaurativa fora do Poder Judiciário também? Então, ela surge na sua essência fora do Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário depois adota essa justiça restaurativa e vem adotando essas práticas restaurativas e a justiça restaurativa como uma forma de conseguir lidar com algumas situações conflitivas que a gente sabe que o sistema, né, tradicional não conseguiu dar conta. Então, é uma possibilidade de construção, é uma possibilidade que a gente tem, por exemplo, dentro da persecução penal, né, de dar voz à vítima, que talvez sempre ficou dentro do processo penal como uma coadjuvante, como alguém que não foi necessariamente ouvida. Então, essa perspectiva que a justiça restaurativa resgata e que é importante a gente salientar que ela não é só para a justiça, mas o Poder Judiciário também vem agregando essas práticas, é que tornam esse tema encantador e importante nessas relações, né? A gente costuma dizer que nós temos tanta facilidade de comunicação hoje em dia, a rede social, né? Toda essa questão da sociedade em rede, da comunicação, mas a gente, ao mesmo tempo que tem uma facilidade tecnológica, tem uma incompreensão da qualidade da comunicação. E esse ruído da comunicação faz com que a gente consiga compreender muitas vezes as coisas de uma forma equivocada, né? E acaba gerando uma situação indesejável para todos. Então, esses mecanismos vêm para nos auxiliar e estão há muito tempo, né, para nos auxiliar desde tribos muito antigas, né, que se utilizavam dessa prática de sentar e tentar circular a palavra para conseguir solucionar alguma questão. Nós, né, ao longo dessas dificuldades que a sociedade moderna nos apresentou, então se buscou o resgate disso. E o professor Pedro Escuro, então, com seus estudos na Europa, né, ele saiu do Brasil, então, por perseguição política, né? Então foi encontrar o seu refúgio na Europa e nos seus estudos ele começou a trazer essa questão da prática restaurativa posteriormente para o Brasil. Então, a gente convidou e foi parceira da UFSM nessa vinda dele a Santa Maria, justamente pela importância que representa o nome, né, de alguém que começa a traçar um caminho diferente, uma possibilidade diferente dentro da situação brasileira. Logo a seguir nós vamos passar 2 vídeos do professor Pedro Escuro com a visão dele da justiça restaurativa, como começou e do andamento e como do atual estágio hoje. Agora, quando tu falavas na justiça restaurativa, eu ficava me lembrando aqui lá no penal e no processo penal, né? Porque a justiça restaurativa, e tu me corrige se eu estiver errado, ela dá um pouco de voz para a vítima, né? Ela foge daquela dicotomia, vamos dizer, interesse do Estado, interesse do réu, estou pensando lá no direito penal, e ela se interessa também por resolver o interesse da vítima. E aí me parece que a primeira lufada de justiça restaurativa tenha sido talvez na Lei 9.099, quando trouxe transação penal, suspensão condicional do processo, possibilidade de... Suspensão não, mas possibilidade de conciliação, né? Lá na transação penal, nas pequenas causas criminais, né? No juizado especial criminal, aqueles crimes que têm pena de até 2 anos e todas as contravenções penais, existe uma possibilidade de se fazer uma conciliação, né? Uma composição anterior, onde as partes compondo civilmente, em alguns casos, isso acaba extinguindo o processo. Então, É nessa perspectiva, às vezes as pessoas pensam que a justiça restaurativa vai ser alguém chorando e pedindo perdão e se acaba aí, e não vai ser aplicada nenhuma penalidade. Não é essa a ideia, né? A ideia é se fazer, cada um se sentir responsável pela parte daquele todo, daquele dano e tentar essa composição. Por isso, sim, tem uma aproximação, se inicia uma aproximação, se a gente for querer trazer um paralelo, um comparativo, com essa possibilidade lá no juizado criminal, né, de se fazer uma composição civil, né, e aí se conseguir aquele processo pelo menos momentaneamente se resolver. A diferença do processo restaurativo é que isso se perdure. E aquele jovem, por exemplo, se for no caso, né, de uma medida socioeducativa, aquele jovem compreenda o papel dele na sociedade, e as pessoas que envolvem aquele jovem também compreendam como auxiliá-lo para que ele não
né, volte a cometer novos danos, por exemplo, né? Então também a vítima se sinta amparada. Qual é a necessidade da vítima depois daquele dano que foi causado? Né? Qual é a pretensão dela em relação àquilo? Quais são os sentimentos que ela coloca? O que ela necessita para tentar recompor uma situação? Né? Porque voltar ao que era antes, a gente sabe que isso, né, é impossível, mas a gente pode construir a partir daquela situação outras possibilidades. É nesse sentido o resgate que se tem, né, com a justiça restaurativa. Professora Carolina, antes eu quero lhe perguntar uma coisa. Qual é a marca da Faculdade Palotina de Santa Maria hoje? No sentido da... da mediação, qual é o... Porque a gente nota que Santa Maria acho que tem 6 ou 7 faculdades de Direito, né? E cada uma tem uma marca, né? A FAPAS, ela está um pouco ligada lá com as pós-graduações, né? Cuja coordenadora é a professora Aline. Nós temos aquela pós-graduação em Direito Militar, tem uma pós-graduação em... Direito de Família e Mediação de Conflitos. Inicia a nova turma de Psicologia Jurídica, início do ano que vem. Muito interessante. Na verdade, assim, eu sempre costumo dizer que uma vocação muito interessante da faculdade é esse atendimento às demandas da coletividade através de uma atuação, digamos, vinculada em algum aspecto a uma finalidade pública, né? Seja ela por um procedimento ordinário ou então tentando, né, formar e fazer com que os nossos egressos se deem conta que existem formas de tornar as pessoas muito mais autônomas, inclusive acerca dos conflitos que elas tenham, porque inclusive gerir os seus próprios conflitos é uma grande prova de autonomia. Então, assim, no momento que os nossos egressos consigam exercer esse dar-se conta, assim, onde eles estiverem, a gente entende, então, que esse aspecto humanista, assim, da nossa faculdade acaba sendo alcançado numa grande medida, assim. E indo ao encontro disso que a professora Aline trouxe, às vezes a gente não percebe que, mesmo que se tenha uma sentença, uma decisão judicial, que, bom, então conferiu uma penalidade ou alguma sanção para um ato cometido, o conflito pode continuar lá. Então aquela pena resolve momentaneamente algo do passado, mas aquela questão de vizinhança, de família, com um jovem que tem uma situação de vulnerabilidade, aquilo perdura. Então, que justiça é essa? Ela é uma justiça retroativa, né? Ela tradicionalmente tem um iter mais espichado do que a gente desejaria, e mesmo assim a pessoa com essa decisão que em tese seria favorável ao que ela gostaria, ela vai seguir convivendo com o conflito. Então, por que não se tornar autônomo também na gestão daquilo que lhe atinge, né? E não são duas pessoas, uma contra a outra, mas são duas pessoas e um conflito, é isso que elas têm em comum. Então, quando a gente pensa muito nisso na hora de formar os nossos alunos, e aqui a Cláudia é uma prova disso, inclusive foi elogiada lá pelo professor Pedro Escuro na vinda, justamente por essa postura proativa, né? Junto com o pessoal que estuda mediação, a gente sente que tem muito esse papel, né? Inserir essas pessoas que fazem de fato uma diferença de maneira mais imediata na sociedade, né? Então, por isso que a gente consegue, assim, com êxito, fazer essas intervenções positivas, digamos assim. E o que também nos vincula muito é a própria missão da Faculdade Palotina, né? O próprio São Vicente Pallotti, né? E nós, enquanto educadores palotinos, temos a sua missão, e ele existe documentos, né, inclusive de proposta dele, enquanto, né, uma pessoa carismática, justamente se colocar enquanto mediador das situações. Então a mediação está, digamos assim, no nosso DNA, né? As práticas restaurativas está na nossa história, né? Na verdade, se a gente for pensar, a própria formação do direito, quando a gente vai olhar uma questão grega, uma questão romana, a gente tem essa questão da subjetividade muito forte. E aí, claro, depois numa nova estrutura de Estado, a gente passa a deslocar esse sujeito do suposto saber como sendo um outro, seja ele quem for, especialmente a figura do judiciário. Mas a legitimidade, a propriedade dessa gestão é muito mais daquele que convive. E quando eu me referia também às questões de ordem coletiva, a gente pode estar numa questão extremamente jurídica, que aí eu me remeto ao exercício da prefeitura, por exemplo. Um processo administrativo bem gerido, pessoas que consigam organizar suas questões dentro de uma repartição pública com aqueles que são os seus colegas, o seu entorno,
também estão autocompondo aquilo que pode necessitar de ajustes. Então, todas essas questões são questões que tornam a pessoa mais própria daquilo que é dela e ela consegue, via de regra, um resultado satisfatório. Né? Então, isso é mais uma forma, digamos assim, de autocomposição. Professora Cláudia Fante, professora e aluna. Eu estava pensando aqui, eu sou professor e sou aluno também. Como é bom ser aluno, né? É ótimo. A gente consegue enxergar algumas coisas de uma formas. outra posição. Então, como professora e como aluna e como alguém interessada, como monitora também, o que pode nos contar a respeito da maneira como vê essa pós-graduação da Faculdade Palotina lá e a Justiça Restaurativa? Assim, ó, quando eu estou fazendo ainda, né, o curso de Direito, né, eu tive mediação de conflitos numa disciplina, né, ministrada pela professora Aline. Então ali eu já vinha trabalhando com outro olhar dentro da minha sala de aula, sempre observando e assim, ó, tu tirar o foco de um ou terceiro resolver os teus problemas, entendeu? Daí o que acontece? Nesse momento, quando eu vejo que surgiu a oportunidade de eu fazer uma pós-graduação em mediação de conflitos e direito de família, foi bom, fechou, é isso que eu quero. Tanto é que o meu projeto é em cima da mediação escolar, aonde o que acontece? Dentro desse estudo, eu busco não somente o foco do conflito, não é o foco do conflito, entendeu? É eles, todos os envolvidos vão discutir acerca disso e eles vão tentar entrar no entendimento. Mas através disso, agora semana passada, eu fiz dentro da minha sala de aula um círculo restaurativo, com crianças do 4º ano, de idade de 9 a 10 anos. O que acontece? Fizemos esse círculo restaurativo, como o objeto da fala meu é um coração, eles já de momento, né, todo preparado, e eu senti que eles se envolveram nisso tudo. E a partir daí então, eles começaram com a sua modificação. Não quer dizer que não vai haver mais conflito, entendeu? As pessoas às vezes enxergam erroneamente nesse sentido. Ela está fazendo a prática restaurativa lá, né, o círculo restaurativo, não vai ter mais conflito na sala dela. Não, vai ter, mas eles vão ser trabalhados e vistos de outra maneira. E a questão da escutativa que eles começam a ter. Alunos inquietos, alunos que eram taxados como rotulados, como alunos briguentos, eles estão se modificando. Aquelas idas que tinha, não sei se o senhor lembra, quando eu estava na escola, de ia para o SOI, sabe, aquele SOI, ia para lá, não, incomodou no recreio, vai para lá. Tinha alunos meus que eles iam todas as tardes, na hora do recreio, depois do recreio, iam para o SOI. Hoje já não vão mais, entendeu? A gente sente a transformação, então isso só vem a ajudar, inclusive está sendo visto por outros colegas, que estão pedindo que eu faça isso, a mesma coisa, dentro das salas de aula delas. Nós vamos então encerrando o primeiro bloco desse programa que trata sobre justiça restaurativa e ficamos com o primeiro vídeo do professor Pedro Escuro tratando sobre essa temática. Nós fizemos uma série de palestras esses dias aqui no Rio Grande do Sul e nesse momento a gente gostaria de fazer uma espécie de um briefing, fazer uma análise pessoal do que nós vimos depois de 20 anos de existência da justiça restaurativa no Brasil. Ela começou de maneira diferente como está hoje, cresceu bastante, e justamente numa situação em que o país atravessa uma onda de violência, de reação violenta da parte da sociedade para os problemas mais graves, e um dos problemas mais graves continua sendo cada vez maior, que é a questão da criminalidade e da violência, para a qual nós tínhamos uma proposta, e essa proposta era atacada justamente no sistema educacional do país. A justiça restaurativa surgiu no Brasil como uma vacina para os grandes males que o país viu crescer de maneira praticamente irresistível nos últimos 20 anos. Quando nós começamos no interior de São Paulo, baseados em experiências do exterior, nós começamos, o Brasil não tinha um contingente tão importante, tão numeroso de, por exemplo, presidiários. O Brasil tem hoje 700 mil pessoas
em penitenciárias. Ainda é pouco se compararmos, por exemplo, com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos há 7 milhões, 10 vezes mais que aqui no Brasil. E, no entanto, os Estados Unidos, ultimamente, o que vemos exportando para o Brasil processos, métodos de resolução de conflitos, métodos de tratamento de questões graves como, digamos, corrupção, crime organizado. E o que vemos é que isso não está resolvendo. Nós tínhamos uma proposta, essa proposta vingou, mas ela vingou não no caso das escolas, mas ela acabou vingando no caso do Judiciário, do Ministério Público, que, voltando aqui ao Rio Grande do Sul, depois de quase 10 anos, nós vemos que esse desenvolvimento não tem sido positivo. Não tem sido positivo porque esse desenvolvimento tem sido tutelado, tem sido comandado pela justiça. A justiça restaurativa foi imaginada, foi criada para empoderar as comunidades, para empoderar as vítimas, para empoderar os próprios infratores. E, no entanto, o que vemos são pessoas, vítimas, comunidades, infratores sendo tutelados por promotores e por juízes. Isso realmente não deu certo. A ideia, e essa a proposta que nós fazíamos, é que esse processo fosse comandado, fosse desenvolvido, fosse gestado dentro da universidade. A justiça restaurativa carece de pesquisa, carece de formação de quadros, carece de criatividade, carece de, principalmente, avaliação. E esses processos não são oferecidos, não estão disponíveis dentro do Ministério Público e dentro do Judiciário. Existem pessoas, existem personalidades dentro dessas instituições que têm dedicado muito esforço, muita generosidade ao desenvolvimento da justiça restaurativa. Contudo, ela não está se desenvolvendo da maneira como nós queríamos. E, na verdade, ela não está desenvolvendo de jeito nenhum. Porque o que vemos é justamente o contrário, o que vemos na sociedade, o que vemos lá fora, o que vemos nas famílias, o que vemos nas escolas, é justamente o oposto do que nós havíamos imaginado, do que nós havíamos desenhado, do que nós havíamos planejado para aplicar o procedimento, para aplicar esse que a gente chamou, que até hoje chamam de novo paradigma. Que novo paradigma é esse? Que hoje o que instituto chamado delação premiada jogou por fora toda a esperança, toda a possibilidade de uma alternativa ao modelo punitivista, uma alternativa à sociedade encontrar somente no castigo, no ódio, na vingança, uma solução para os seus problemas. E, na verdade, nós sabemos que castigo, ódio e vingança não resolvem. Tanto não resolvem que os procedimentos encontrados nos últimos 20 anos só levaram o país a isso que nós estamos hoje ouvindo o tempo todo: 44 mil homicídios todos os anos, no ano passado. Será que a gente não enxerga isso? E por que não enxergamos? Por causa de vaidade, por causa de acharmos que a sociedade não pode, ela mesma, que a universidade não pode, com a sua capacidade que tem, fazer o trabalho que alguns senhores da sociedade, donos das vítimas, donos dos infratores, donos da sociedade, chega de tutela. É para isso que nós imaginamos, é para isso que os meus colegas aqui no Rio Grande do Sul,
com muita generosidade, com muito sacrifício e com falta de reconhecimento estão enfrentando. Estamos num momento importante, estamos num momento de alteração legislativa das leis relativas ao processo penal, estamos num momento importante de eleições, então é nesse momento que os meus colegas, os meus amigos do Judiciário e do Ministério Público eu acredito que eles têm obrigação, né? Eles falam muito que a justiça restaurativa é uma mudança de lentes. Eles têm que mudar as lentes deles. Deixar de olhar a sociedade como se fosse um objeto de tutela. Venho ao Rio Grande do Sul, constato isso, fico muito satisfeito de ver jovens, de ver professores, colegas, gente continua entusiasmada, mas essas pessoas não têm liberdade para crescer, não têm liberdade para aplicar seus conhecimentos. Eu faço aqui um apelo ao Conselho Nacional de Justiça, faço um apelo para a Júris, a Escola Superior da Magistratura, na qual trabalhei durante bastante tempo, deixei minha contribuição, eles sabem disso. Faço o meu apelo aos meus colegas, meus amigos promotores e juízes, para que façam essa crítica. Não é a sociedade que precisa mudar de lentes. Quem precisa mudar de lentes são justamente aqueles que se acham responsáveis pelo bem-estar e pela felicidade da sociedade. Muito obrigado. Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. FAPAS. Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. 6 de dezembro de 2001. Nascia uma instituição de ensino superior com a missão de promover e valorizar o ser humano, fortalecendo a cidadania através da excelência no ensino de graduação, pesquisa e extensão, e de sua atuação em prol da sociedade. A Faculdade Palotina tem orgulho dessa trajetória, do que construímos e de ser um efetivo instrumento de transformação de pessoas e da sociedade. Somos FAPAS. Somos administração, direito, filosofia e teologia, mas somos, sobretudo, uma história de todos nós. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Retornamos no Conexão Cidade sobre justiça restaurativa. Estão conosco aqui a professora Aline Casagrande, professora coordenadora da pós-graduação da Faculdade Palotina de Santa Maria, a Cláudia Fante, que é professora do Instituto de Educação Olavo Bilac e é nossa aluna lá na pós-graduação, monitora de mediação da Faculdade Palotina, e a professora a doutora Carolina Lisowski, coordenadora do curso de Direito. A nossa professora Aline também é doutoranda, quase doutora agora em Educação, né? A Faculdade Palotina tem um quadro bastante qualificado. Enfim, nós estamos falando sobre justiça restaurativa, tivemos um primeiro bloco, assistimos um vídeo com o professor Pedro Escuro, aí, que é pós-doutor nessa área, um sociólogo, fez seus estudos aí na Inglaterra, na Europa, foi orientando do professor Zygmunt Bauman, e nós vamos para um segundo bloco aí. E eu queria começar perguntando se a justiça restaurativa é uma forma alternativa de resolver conflitos, é uma forma de resolver conflitos, cientificamente é classificada como o quê? Então, a gente tem, né,
literatura, né, o conhecimento de que seria, até bem pouco tempo atrás, um dos meios alternativos de composição de conflitos. Por que até bem pouco tempo atrás? Né? Porque esses alternativos se referia ao quê? Né? Alternativos à jurisdição, então. Só que agora, tanto a mediação quanto a justiça restaurativa estão inseridos na política pública de tratamento de conflitos do Conselho Nacional de Justiça, né? Então, os dois institutos, a mediação e a justiça restaurativa, também foram abraçados pelo Poder Judiciário e estão sendo adotados pelo Poder Judiciário. Temos a inserção da justiça restaurativa dentro daquelas práticas dos TEJUSCs junto com a mediação para trabalhar conflitos lá com adolescentes, né, situações conflitivas que demandam uma atenção especial a esses jovens, a mediação de conflitos dentro do CPC, do Código de Processo Civil, né, dentro de uma lei que também coloca a questão da mediação na administração pública. Então, hoje em dia não cabe mais a gente dizer que é alternativo. É mais uma forma, né? A ideia que se tem é que o cidadão hoje possa, então, ter uma possibilidade de bater em várias portas para tentar o auxílio, né, na composição de uma situação conflitiva. Então, é talvez muito cuidadoso esse tema, na medida em que a gente também tem que reconhecer projetos piloto e ações que estão fora desse cenário do judiciário e que não porque estejam fora desse cenário, que não sejam importantes e não sejam legítimos. Porque justamente se trabalha a partir desses institutos a questão da autonomia na composição dos conflitos, nós não podemos excluir, né, faculdades e demais setores que trabalham com pessoas para tentar resolver as suas formas, promover a resolução das suas situações conflitivas dessa forma. A exemplo nosso, Centro Palotino de Mediação. Antes da gente ajuizar... Se a pessoa tem o seu conflito, como que ela vai buscar a mediação? No Centro Palotino de Mediação, na Faculdade Palotina, isso nos dá muito orgulho de hoje poder dizer, né? Desde 2010 a gente tem esses encaminhamentos para o Centro Palotino de Mediação das situações conflitivas. Inicialmente as pessoas iam até o Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Palotina buscando exclusivamente o atendimento jurídico para ingressar com uma demanda. E o acadêmico, verificando a possibilidade da mediação, encaminhava ao serviço de mediação. Hoje, além dessa demanda, nós já temos pessoas que retornam justamente para buscar o auxílio pela mediação. Então, nós temos um caderno de registros... É uma fase pré-processual. Então, em vez de ingressar com uma ação judicial, tenta-se mediar. Claro que com direitos que sejam disponíveis. Exato. Por exemplo, a gente tem muitas questões de direito de família e as pessoas pensam assim, né, talvez de uma forma um tanto quanto equivocada. Mas tem uma criança envolvida, nós não poderíamos trabalhar a questão. O porquê não? Respeitando a questão, né, do pai e da mãe enquanto responsáveis por essa criança, para melhor definir as questões quando acaba a conjugalidade sobre a parentalidade, né, que vai ser para sempre. Então, nós auxiliamos na construção de um entendimento que depois é homologado, né, enquanto acordo extrajudicial junto ao Poder Judiciário. Assim é com direito de vizinhança, questões de posse. Então, nós temos várias situações em que nós podemos auxiliar nesse sentido, e que os encaminhamentos são dados e é feito esse encaminhamento judicial quando necessário. Então, nós temos uma resposta muito positiva em relação às pessoas que frequentam o serviço. Alguns casais se reconciliam porque descobriram que não conseguiam dialogar. Hoje mesmo, né, nós fomos para fazer o encaminhamento e solicitar a formalidade das procurações e ficamos sabendo que o casal resolveu dialogar mais um pouco em casa e que resolveram não se divorciar. E colocamos o serviço à disposição. Ou pessoas, por exemplo, que não tiveram êxito naquele entendimento, mas mudaram o seu comportamento. Vão ainda ajuizar uma ação judicial, mas o comportamento no processo também vai ser outro. Não vai ser o comportamento do embate, do litígio, da briga pela briga, daquele sentimento de vingança. Funciona como uma instância de amortecimento, é isso? Significativa, a gente pode dizer isso, que porque sim. Ali dentro eles têm a oportunidade de um ouvir o outro, um ouvir a necessidade do outro ou aquilo que eles não tinham, às vezes, coragem de dizer um para o outro. E a escutativa ali dentro é muito importante.
E eles têm, sabe, essa necessidade. Então, mesmo que vá depois para o judiciário, o conflito que não se resolve lá no judiciário, se resolve ali. Isso vai pro lado um pouco da psicologia, do desabafo. E agora, só na pós-graduação de psicologia jurídica, me parece que essas coisas estão relacionadas. E uma coisa interessante que lá desde o 8º semestre, o acadêmico já, depois de uma disciplina obrigatória, que a gente fala de mediação de conflitos, ele já começa a ter essa noção de quando fazer o encaminhamento, quando é possível que não tenha um processo judicial, mas que se tenha autocomposição. E essa questão da comunicação não violenta, ela é muito significativa, porque necessariamente o sujeito se faz pelo discurso. E esse discurso, muitas vezes, nesses casos conflitivos, ele precisa ser facilitado, ele precisa que seja construído, porque eu costumo dizer que o problema dos mal entendidos é que a gente quer garantir o sentido que o outro vai dar para o que a gente fala. E o sentido não está em quem emite aquilo que é dito, mas o sentido está lá em quem interpreta. Então está lá em quem escuta. Então, assim, não existe qualquer controle sobre o sentido do que eu digo em quem está ouvindo. Eu posso imaginar o que vai ser, eu tenho alguns limites pensados, mas às vezes até esses limites são extrapolados. Então esse domínio do sentido é uma grande ilusão que a gente vive, até para conseguir ter uma vida em sociedade, mas ele não é uma garantia nenhuma. E eu ainda tenho que administrar aquilo que eu penso sobre o outro e o que eu penso que o outro pensa sobre mim. Então é toda uma questão de uma composição desse cenário para que isso consiga se efetivar numa construção de uma decisão. Porque, por exemplo, como falava a professora Aline, numa questão de parentalidade, tu tem ali 2 adultos que precisam se organizar para uma vida que vai seguir, tendo um filho em comum. E às vezes essa criança, ela olha, ela participa de um contexto em que ela consegue enxergar as coisas com uma simplicidade, com uma coisa muito maior do que aqueles adultos naquele momento. É justamente porque essa dificuldade de compor o diálogo torna tudo obscuro nas relações. E aí qualquer movimento, ele é bélico, ele é litigioso. Então, grandes catástrofes, grandes brigas, grandes violências começam a partir de um discurso que não teve êxito. E essa questão discursiva é inerente, não tem como a gente deixar de tê-la, tampouco deixar de interpretar. E aí quando a gente passa a ter essas estratégias de autocomposição, e aí também começa uma outra fala que eu gostaria de registrar, vem todo um estudo daqueles profissionais que se especializam na área, especialmente a professora Aline, a Cláudia, a professora Cláudia, que daqui a pouco já vai ser especialista também, para dizer que não é simplesmente todos sentarem em círculo e conversar aleatoriamente. Isso também pode ser que dê algum resultado, mas quando a gente fala na questão da mediação de conflitos, da justiça restaurativa, a gente está falando em ciência. Existem técnicas e ferramentas que a gente utiliza. Exatamente, a gente está falando em pessoas, e aí está, por exemplo, também o professor Pedro Escuro Neto, que mostra aí um enorme currículo para conseguir ser o precursor disso, para dizer que há sim um embasamento teórico, há uma questão científica que trata sobre o assunto e que deve sim embasar as práticas. Porque senão daqui um pouco pode começar a parecer que é assim, nós vamos vender soluções, a gente vai lá para dentro da Olavo Bilac e vai dizer, não, professores, façam isso que não vai mais ter briga. E aí os professores muitas vezes ansiosos, por uma solução, porque tu vai fazer o quê? Numa escola em que os jovens chegam cada vez mais sensíveis ao conflito, a essas demandas, aí o professor está ansioso por isso e acha que conseguiu o resultado e acaba se frustrando quando vê que o conflito segue. E desacreditando nas próprias práticas. E eu observo assim, que a maioria dos conflitos dentro da escola, digamos, é por falha na comunicação. E também pela gente não ouvir o outro. No momento, eu falo com meus alunos, eu dou aula para o ensino médio também, turno da manhã. Eu ia perguntar, e a questão familiar também, ela impacta? A questão familiar é muito importante também. E às vezes, quando eu escuto os alunos, fico às vezes 10 minutos só escutando. Porque às vezes e aí eles dizem assim, eles dizem assim, eu tô assim hoje porque a mãe fez isso, ou o pai fez aquilo, ou eu não tenho mãe, ou eu não tenho pai, ou hoje me botaram para fora de casa, alguma coisa desse tipo. Só que aí o que acontece? O olhar que tu tem sobre isso, a questão sensível que tu vai atuar em cima disso, tu vai fazer com que o teu aluno, no caso, a pessoa que está te ouvindo, ele tenha confidencialidade em relação a ti. Então, ele tem confiança em ti. E aí, confiando, ele vai falar. E ao mesmo tempo, ele vai também formar o entendimento dele e vai tentar resolver o seu próprio conflito. Essa subjetivação é o elemento da formação de sentido, A pessoa forma sentido quando a gente diz que às vezes o cliente chega no núcleo de prática
e aí ele vai ser recepcionado por uma das professoras ou dos acadêmicos da mediação, e aí ele vai lá, fala, e ele vai acalmando, ele vai produzindo sentido sobre aquilo, daqui a pouco aquilo que ele disse nem era bem aquilo, ele conseguiu produzir de um outro jeito. Vai clareando as ideias, como você disse. Porque esse processo, ele é mais do que um processo cognitivo de fala, ele é, na verdade, uma subjetivação, e ele que ajuda o sujeito a produzir o sentido sobre aquilo que ele está vivendo. Então, e isso a gente não consegue no processo judicial. Necessariamente a gente não consegue. Porque, em grande parte, a última coisa que a gente acaba ouvindo, e aí é uma coisa mesmo, né, no sentido de coisificar, é a parte em si, né? Porque a gente tem o procedimento que ele é essencialmente dogmático, ele tem ele é construído de outra forma, que não é errado, mas é outro sentido que é dado. É tanto que a inserção das questões de mediação tenta vir ao encontro de uma espécie de humanização, né? De aproximação desse espaço diferenciado, desse sujeito. Então... E aí a importância da preparação dos profissionais que vão atuar também nessa questão jurídica, né? Porque o profissional do direito que vai atuar, ele tem que estar preparado para acompanhar o seu cliente numa situação, num círculo restaurativo, numa mediação e também numa audiência. Não quer dizer com a justiça restaurativa que a justiça tradicional não se faça mais necessária, que a justiça restaurativa vai ser a solução de tudo, que a mediação vai ser, né, a salvação de todos os males. Não. São questões de qualidade e de natureza conflitiva. Isso é importante que a gente entenda também, porque às vezes as pessoas querem substituir, elas não estão para substituir, elas estão para agregar. E, na verdade, isso é tão importante e provado cientificamente hoje que as pessoas construindo a solução do seu litígio, há uma tendência maior de elas se sentirem satisfeitas e compram, que inclusive a Polícia Civil hoje tem um projeto mediar, né? Algumas delegacias de polícia, isso com uma parceria com a Faculdade Palotina, e nós temos núcleos de mediação em diversos lugares, é um projeto que realmente está florescendo aí. E se a gente fosse ouvir, talvez há um tempo atrás, não se pensava que uma delegacia podia mediar. Pelo contrário, na verdade lá é mais um lugar em que a gente quer colocar o sujeito no centro das ações. Sabe que eu vou colocar uma impressão pessoal minha? A polícia começou a melhorar muito quando veio o olhar feminino. Quando as mulheres vieram, integraram as fileiras da instituição policial, a gente conseguiu avançar para outras temáticas que muitas vezes eram um tabu. Como a professora Carolina diz aqui, nunca se imaginou que numa delegacia de polícia pudesse se estabelecer. As mulheres trouxeram um olhar diferente, elas trouxeram uma nuance, um matiz diferente para as delegacias de polícia. O professor Varac falava que a mediação é o feminino, né? A mediação ele é o feminino nesse sentido por conta de um olhar que se tem de cooperação pelo feminino e não de competitividade. Então nós vamos trabalhar numa ótica de ganha-ganha e não de ganha-perde. E isso vai influenciar toda a questão dessas formas, né, autocompositivas. Então até a gente brinca muito que às vezes tem os encontros, os congressos, né, Cláudia, é aquela massa feminina, né? Alguns homens inseridos e cada vez mais homens inseridos também, né, para abertura para esse diálogo e para essa questão. E a gente percebe também em relação, né, os homens, eles estão observando e eles estão vindo. Eu digo pelos meus colegas, sabe, da faculdade. Muitos diziam, mediação... mediação é coisa de mulher, dizem assim. E hoje eu observei colegas meus perguntando se tinha vaga para entrar na mediação. Com muito orgulho, tem 2 mediadores e 2 mediadoras, né, monitores, e hoje vem mais um perguntando se poderia ingressar no time. E é tão gratificante a gente pensar que o profissional vai ser um egresso que tem mais essa possibilidade para ofertar para a sociedade. Então, bom, é um caso em que a gente vai precisar do processo judicial, que tem a extrema validade que tem e que precisa seguir como cada vez melhorando em diversos aspectos, mas também temos esta e esta outra opção, né? E aí cada um vai poder se identificar com aquilo que entende mais adequado. E agora, por último, a semana passada, acho que foi, né? Eu estou participando de um curso de capacitação de mediadores, de uma parceria da UFSM com a FAPAS. Aí começou a semana passada. E eu imaginava quando eu entrei, vai ser só mulheres. Não, tem vários homens também, sabe? Que possivelmente depois vai ser formado, né, a Câmara de Mediação, lá dentro da UFSM, né? E a gente sabe que outros estados já têm essas câmaras de mediação. Eu estava buscando esse dia, conversando com um mediador lá de Santa Catarina, e ele me colocou, não, aqui nós funciona dessa forma. Todas as escolas, no caso que o meu foco de estudo é a escola, mediação escolar, né? As escolas, elas buscam as câmaras de mediação para auxiliar
nos conflitos que ali surgem entre família, entre toda a comunidade escolar, porque o foco não é só os alunos, porque por trás daquilo tem muita coisa. Então, é toda a comunidade escolar, pais, alunos, professores. É interessante que daí lá, ao fim e ao cabo, a gente consegue desafogar o Poder Judiciário, desafogar as delegacias aí, que muitas vezes estão envolvidas com, eu vou dizer, pequenas contendas, no sentido de que existem outros bens jurídicos indisponíveis que às vezes ficam com o inquérito policial parado, ou às vezes as varas judiciais aí assoberbadas de processo com situações que poderiam ser muito bem resolvidas dessa forma. E mais, dedicam tempo a questões que talvez a finalização do processo não vai exatamente trazer uma satisfação pessoal, a não ser uma sensação momentânea de ganho. Ganhei a questão. Ou às vezes vai, na espiral do conflito, né, vai fomentar que aquele conflito seja mais acirrado ainda, porque daí eu tenho uma sentença que determina que você faça tal coisa. Chega um ponto que não se sabe mais nem por que se está brigando. Isso a gente vê muito na delegacia. Brigou com o vizinho, ele vem na delegacia para que o delegado resolva, ou vai esperar que o juiz resolva. E quando a gente sabe que a solução às vezes está dentro das próprias pessoas, e não é o juiz ou o delegado que vai resolver. E essa é a melhor subjetivação possível, que cada um tome conta de si para todas as coisas. Como é que é? E daí, puxando para o meu assado lá, né? A segurança pública é realmente um dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Então, fazendo um paralelo com isso, na verdade, tudo é responsabilidade de todos, né? A gente tem que ajudar a construir soluções. Nós vamos encerrando, então, o segundo bloco e vamos deixar o nosso telespectador lá com o segundo vídeo do professor Pedro Escuro sobre a justiça restaurativa. Eu queria agradecer já de antemão a professora Aline, a professora Cláudia e a professora Carolina que estiveram conosco aqui nesse programa Conexão Cidade, que tem o apoio cultural da Faculdade Palotina de Santa Maria, que está aí conosco há 16 anos já, construindo histórias de sucesso. Quando a justiça restaurativa começou, na década de 70, faz tempo, né? A gente era praticamente uma criança nessa época. Ela foi imaginada como um processo pelo qual as pessoas, você, eu, o judiciário, a polícia, as vítimas, as pessoas que sofrem com o crime, deveriam encarar o crime, encarar as infrações, a violência, de uma maneira diferente. Houve um religioso, um professor chamado Howard Zehr, que nos Estados Unidos imaginou um tipo de justiça que fosse bem diferente desse que nós conhecemos. Quem estudou justiça restaurativa, eu não vou ficar aqui explicando para vocês, eu não vou contar o Pai Nosso para o vigário. Mas o que se falava? Qual era a imagem pela qual o professor Howard Zehr era conhecido? É preciso mudar de lentes. Não sei se vocês conhecem a história do Batman, aquela história do Coringa, que tem um vídeo na internet que é feita pelo professor Zizek, que ele tem uma pessoa que realmente chega numa igreja, encontra uma caixa grande de óculos. Esses óculos, ele coloca os óculos e começa a ver o mundo diferente. Ele começa a ver o mundo como o mundo realmente é. E quando propõe ao melhor amigo dele que mude, que coloque as lentes e passe como ele a ver o mundo como ele é, o amigo dele não quer pôr os óculos. Ele verifica o quê? Que a gente, na verdade, não quer pôr as lentes, não quer usar lentes para encarar o mundo de uma maneira real. Nós gostamos de viver na ilusão. Aquela história do me engana que eu gosto. Aquela história de eu prefiro ver o mundo assim porque eu me sinto mais seguro encarando o mundo desse jeito. Eu acho que a gente poderia usar esse vídeo do professor Zizek. Eu recomendo que vocês vejam no YouTube, na internet. Eu acho que a gente podia, aqueles que não querem ver, não querem usar as lentes, não querem trocar de lentes, é o nosso judiciário, é o nosso Ministério Público, é o nosso Conselho Nacional de Justiça. Não querem porque querem manter aquele sistema que a gente aprende nas faculdades de Direito, aquele sistema baseado na hierarquia e
na autoridade. Porque esse sistema é o sistema que sustenta, que alimenta, é o sistema que preserva, é o sistema que eterniza a tutela, que não deixa que o cidadão resolva por si próprio os seus problemas. E quem é que vai ajudar o cidadão a resolver seus problemas por si próprio quando o cidadão encara um conflito sério na família, na escola? A escola, principalmente. Ontem estávamos conversando aqui com os nossos estudantes de Santa Maria, recebemos um convite muito generoso da parte das universidades Palotina e da Federal de Santa Maria. Tivemos essa chance de voltar aqui ao Rio Grande do Sul depois de 10 anos e contar essa história, 2 décadas que nós temos com esse procedimento. E verificamos, infelizmente, tive que verificar que os problemas que eu tinha encontrado há 10 anos não eram comigo. Eu não era nenhum tipo de pessoa especial, não era nenhum tipo de... Não era o meu destino ser perseguido pelas razões da minha personalidade. Não, os meus colegas acadêmicos, especialistas, doutores, mestres, gente que frequenta, que sabe fazer justiça restaurativa, que tem um olhar crítico, que tem um olhar científico, que tem formação, continua tendo os mesmos problemas com juízes e promotores. Quer dizer, então, o que está acontecendo? Está acontecendo que aquilo que eles recomendam para a gente, para o infrator, que recomendam para a vítima, que recomendam para a comunidade, que recomendam para a sociedade, que seja mudar as lentes, eles próprios não fazem. Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Eu pedi aos colegas essa gentileza de gravar esse vídeo, porque eu não queria sair de novo do Rio Grande do Sul incógnito. Não queria, apesar de estar muito feliz, muito contente com essa hospitalidade gaúcha, com essa generosidade que eles têm, né? Que eu vivi aqui 4, 5 anos e conheço bem esse estado, admiro demais a perseverança, a dedicação, o carinho como os gaúchos abraçam as coisas que fazem. Mas, apesar do Rio Grande do Sul, isso eu devo muito à capacidade, devo muito à dedicação, devo muito à inteligência, à capacidade administrativa de 2 pessoas. Uma é o Dr. Leoberto Branquer, juiz titular lá em Caxias do Sul, e o outro é o Conzen, né, o promotor de justiça, 2 figuras importantes no crescimento, e se há lugar no Brasil onde a justiça restaurativa cresceu, e cresceu de maneira positiva, cresceu de maneira fiel aos seus princípios, foi justamente o Rio Grande do Sul. Mas não está do jeito que deveria estar. 20 anos é muito tempo. Eles dizem que foram só 10. Bom, eles subiram no vagão depois de mim, mas enfim, 10 anos é bastante. Então, nesse caso, eu peço a eles especificamente, aos 2, e a outros que se juntaram a ele hoje em dia, porque nós estamos no limiar de mudanças no país em termos de legislação. É o momento, mas esse momento exige coragem, e a coragem eu sei que vocês têm. Quem está fazendo essa solicitação a vocês, meus caros, é um velho companheiro de guerra. E eu convido vocês a virem comigo, ou virem semigo, né, aqui em Santa Maria, e verificar de coração aberto, e aproveite no caminho para mudar também de lentes. Não é recomendar aos outros que mudem de lentes para ver o mundo da maneira real. Mudem de lentes e vejam como, se a justiça restaurativa ainda não é prioridade,
é justamente por culpa desse espírito tutelar, é justamente por culpa desse senso quase que infantil de hierarquia, de autoridade, que nós estamos sofrendo. E o perigo mais ainda, enquanto vocês não colocam as lentes, outras forças, as forças punitivistas, estão ganhando terreno, estão ganhando o apoio da mídia no Brasil inteiro. A população nas prisões cresce cada vez mais, o sofrimento, o domínio. Se a gente não conseguir entregar, junto com a ajuda da justiça restaurativa, que ela foi forjada para ser um instrumento de empoderamento, se a gente não consegue entregar, e não entregou isso nesses últimos 10 anos, quem vai tomar a coroa, quem já tomou a coroa, quem já tomou a posse, é o crime organizado. Nós falávamos contra prisões, as prisões se encheram, e quem tomou conta não foi o Estado, não foram os promotores, não foram os juízes, e muito menos o povo, e muito menos as vítimas dos infratores. Foi o crime organizado. Então, essa situação, quando vamos fazer qualquer análise conjuntural do país, do sistema, nós temos que olhar para a realidade. E só podemos olhar as realidades se fizermos como fez o herói lá do professor Zizek. Precisamos colocar as lentes. A questão não é nem trocar, é colocar as lentes. Então eu peço que esses meus amigos que eu mencionei, mas eu peço também aos jovens acadêmicos, isso é fundamental. A academia, quando eu votei em 98, publiquei aquele livrinho, O Mistério da Caixa Preta, a gente pedia que a academia, que a universidade, que os institutos, que os especialistas, estudiosos, professores, assumissem essa missão de mudança e não quiseram saber. Entra na faculdade, faz doutorado, vira professor, leva avante uma carreirinha e acaba saindo sem ter feito aquilo que ele está capacitado para fazer. Ou seja, como dizia Shakespeare, vou encerrar com Shakespeare, não existem trevas, não tem escuridão, o que existe é ignorância. E eu digo mais, o que existe é colocar as lentes e encarar a realidade de maneira corajosa, encarar a realidade de maneira honesta e sincera. Muito obrigado, gente. Deus abençoe. Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. FAPAS. Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso.